Boa tarde. Bom, acho que eu vou começar a contar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. Quando pequeno eu estudei numa escola pública e nessa escola havia uma casa onde morava uma pessoa. Morava uma pessoa com um filho. Mais ou menos como acontece hoje com um caseiro, um sítio, ou um zelador, um clube, né, que a pessoa mora no trabalho. A gente sabia que o rapaz que morava na casa, ele tinha um problema. Porém, nenhum de nós que éramos crianças, a gente via, né, o rapaz, assim, ele não saía da casa. Num certo momento eu estava brincando perto da casa e a porta se abriu. E quando a porta se abriu, eu pude vê-lo pela primeira vez. Ele não conseguia se movimentar muito bem, ele meio que rastejava pelo chão. E apesar de ele ser assim, mais velho do que eu, ele não conseguia falar muito bem, não articulava bem as palavras e ele gritava pela mãe, né? E eu me lembro que eu tive eu tive uma sensação naquele momento que foi bastante previsível para uma criança que estivesse se deparando com aquela situação pela primeira vez na vida. Eu me assustei e eu fiquei com medo dele, né? Só que apesar de eu ser criança, aquela sensação que eu tive nunca me caiu bem. Lá no fundo eu sabia que aquilo que eu estava sentindo não era uma coisa certa para a gente sentir, não era uma coisa boa para a gente sentir. E aquilo me incomodou por muito tempo, por muitos anos. Pra dizer a verdade, acho que me incomoda até hoje, né? Senão não estaria 40 anos depois voltando a contar essa mesma história, né? Colocando isso a público, né? Mas esse incômodo desse sentimento que eu tive, por outro lado, foi bom, porque me fez tentar refletir, por que eu sentia aquilo, né? E a resposta era mais ou menos simples, porque naquela época, as pessoas que tinham algum tipo de, digamos, diferença, elas viviam praticamente enclausuradas, não saíam nas ruas, viviam quase que escondidas às vezes pelas famílias, existia um preconceito muito forte, saíam pouco às ruas. Quando saíam, as pessoas ficavam olhando, ficavam comentando, e isso fazia com que elas ficassem mais dentro de casa ainda, e o que transformava tudo num ciclo vicioso terrível, né? A nossa sociedade foi evoluindo e essas pessoas passaram a receber determinadas, vamos dizer, alguns termos para a gente se referir a elas. Eu me lembro quando eu era bem criança, falava excepcional, daí depois deficiente, daí depois pessoa especial, pessoa com necessidade especial, portador de deficiência, pessoa com deficiência, enfim, vários termos que na verdade eram eufemismos para querer designar alguma pessoa, um grupo de pessoas que na verdade se afastavam de um padrão, de uma média estatística da população. E nesse caso eu acho estatística uma grande média, porque realmente essas pessoas sofriam muito e felizmente a nossa sociedade passou a evoluir, as leis evoluíram, a inclusão passou a ser obrigatória e num dado momento essas pessoas começaram a sair de casa, o que era o óbvio, né, que já deveria ter acontecido antes, mas naquele momento a gente conseguiu presenciar isso. E aí o que acontecia? Esses caras saíram num mundo que não estava muito organizado para recebê-los, né? E então as pessoas começaram a tentar criar possibilidades para receber essas pessoas. O exemplo clássico disso é a rampa, né? Quando eu era criança não existia rampa para entrar com uma cadeira de roda em quase lugar nenhum. E aí é que a gente pode começar a dizer que a gente começou a ter no Brasil essa questão da acessibilidade. Porém, a acessibilidade dessa forma era mais uma adaptação do que existia para alguém que tinha algum tipo de deficiência do que exatamente algo que foi criado para essa pessoa, para ir ao encontro da necessidade mesmo que essa pessoa teria. Então eu costumo às vezes brincar e eu falo assim, o cara bota uma tábua numa escada e chama isso de rampa de cadeirante. E acessibilidade não é isso. Eu já tive a oportunidade de ver rampas que assim, o lugar tinha rampa, mas é tão íngreme que nem com uma cadeira motorizada uma pessoa com uma deficiência motriz poderia conseguir subir. Ou mesmo às vezes, eu tenho um amigo que é cadeirante, você vai levar, é pesado na rampa, ele sozinho não conseguiria. Então assim, você tem acessibilidade, mas não tem, né? A pessoa não tem a autonomia, né? Pois bem, quando eu ingressei aqui na Unicamp, eu tive a felicidade de entrar para um grupo aí com o Tuti, com o Wilson,
que além assim de grandes pesquisadores, são ótimas pessoas e são grandes amigos, né? E como o Wilson, que é o co-orientador, ele teve um problema com a visão quando era criança, então essas questões assim da acessibilidade dele me atraem bastante. Eu estou o tempo inteiro tentando pensar o que a gente pode fazer para a gente modificar, para a gente melhorar um pouco a vida dele, né? E das pessoas que têm algum déficit visual. E então, assim, a gente estuda bastante a parte de acessibilidade para as pessoas que têm algum déficit visual para trabalharem no computador, e como nós estamos no Instituto de Artes, para trabalhar com música no computador. Em especial, a parte que eu trabalho é a parte de escrita musical em computadores. Então, o que a gente tem hoje? Quando a pessoa que não enxerga vai tentar trabalhar no computador, a primeira ferramenta que ela vai aprender a lidar é com o que se chama de leitor de tela, que são os screen readers. É um tipo de software que é capaz de transformar o texto em fala. Só que transformar o texto em fala nem sempre é o que soluciona as coisas. Por exemplo, se a gente tiver uma imagem, o leitor de tela não tem o que falar a respeito de uma imagem. Se a gente tiver um texto e esse texto estiver dentro de uma imagem, o leitor de tela tampouco consegue ler esse tipo de texto que está dentro de uma imagem. Na nossa área, que é a música, tudo que você imagina numa partitura praticamente é um gráfico, são símbolos, são desenhos, são imagens. O leitor de tela tem pouca influência nisso, ajuda muito pouco nesse tipo de trabalho. Além do que, né, gente, se a gente parar para pensar assim, olha, se eu não consigo enxergar, por que eu vou comprar um micro que tem um monitor? Uma coisa assim. Então vem dessa questão que eu estou dizendo, que a acessibilidade ela é feita à base da adaptação. Esse monitor não foi criado por um cara que é cego, esse monitor foi criado por alguém que enxerga. Aí você vem com um software para tentar fazer uma adaptação para que essa pessoa que não enxerga possa utilizar desse recurso. Mas por que esse monitor, então, ele é necessário? Por que o Wilson tem um monitor lá no computador dele? O tempo inteiro abre uma janelinha, clique aqui para não sei o que. E aí, como é que um cara que não enxerga vai pegar o mouse e vai posicionar o ponteiro no ponto da tela, vai dar 1 ou 2 cliques para... Então, o que a gente tem pensado é como a gente pode criar alternativas que sejam pensadas desde a origem para a pessoa que tenha um determinado tipo de deficiência. Então, no nosso caso, como a gente pesquisa muito sobre essa coisa da deficiência visual, eu estou tentando desenvolver um software onde a escrita da partitura ela é feita através de texto, porque os leitores de tela eles conseguem interpretar muito bem o texto, dar um feedback muito bom no texto. Então, em vez da pessoa arrastar uma notinha, uma mínima, uma semínima, uma semibreve, no meio de um grupo de 5 linhas e posicionar aquilo, a gente está tentando criar alguma coisa assim, onde a pessoa vai dizer lá, dó sustenido, colcheia. E a partir do momento que aquilo lá for processado, a gente vai ter ou uma imagem ou a gente vai ter um som. E a gente conseguir criar alguma coisa que desde o princípio já esteja sendo criada em cima desse tipo de objetivo, né? Que a gente não vai pegar um software que já existe para adaptar, para daí a gente tentar fazer alguma coisa. Por outro lado também, o computador usa bastante o teclado, e o teclado ele é feito para escrever texto. Porém, a pessoa que não enxerga, para ela poder ler texto, ela utiliza-se do Braille. Depois acho que o Wilson vai mostrar alguma coisa para a gente aí. O Braille é um sistema onde você tem pontos em relevo, que a pessoa pode passar a mão e pode sentir pelo tato se aquele ponto está alto ou baixo. São 6 pontos, 2 colunas com 3 pontos em cada uma. E a pessoa, quando passa a mão, sente quais daqueles pontos estão em relevo ou não e consegue interpretar aquilo como um símbolo, como uma letra. Agora, imagina quando esse cara vai escrever no teclado, como é que ele vai localizar no teclado alguma coisa que no dia a dia para ele é feita em braille, qual a relação que tem com aquelas teclas no teclado, né? Para quem fez curso de datilografia como eu, né? A gente sabe muito bem onde estão as letras, mas e os símbolos do teclado? Em que tecla que está o colchete, a chave, o acento agudo, o acento grave? E quando a gente muda de um computador para o outro, quando a gente muda de um teclado para o outro, é tudo super difícil para a gente que enxerga. Então imagina uma pessoa que não pode enxergar o que está escrito no teclado. Algumas teclas, você tem combinação, a mesma tecla tem 2, 3, 4 símbolos. Como que a pessoa vai conseguir se virar com aquilo? Então o que a gente tem pensado aí nesse sentido de tentar criar uma interface de entrada de dados, ou seja, um dispositivo onde a pessoa que tem um déficit visual possa colocar os dados no computador de uma maneira mais próxima para ela. A gente tem tentado trabalhar
com esse dispositivo que a gente batizou de Braille Handles, como se fossem manoplas Braille. Elas têm 3 pontos em cada mão, com os quais a pessoa que tem o déficit visual pode ter uma célula Braille na mão e vai escrever já em Braille, que é a linguagem com a qual ele vai utilizar no dia a dia. A gente tem se batido também com uma questão. A nossa amiga Magali disse sobre 6 pontos de acessibilidade, mas tem um outro, que é a acessibilidade financeira, né? Quando a gente vai comprar um equipamento que ele é acessível e que ele foi originalmente criado para ter acessibilidade, às vezes ele não é acessível financeiramente, então também não adianta muito, assim, olha, existe aquilo, mas eu não posso comprar, as pessoas não podem comprar. Então a gente está trabalhando um bocado para tentar dar um passinho nessa história da acessibilidade, pensado assim, a partir da origem, né, e pensando sem fazer adaptação. Quanto mais será que a gente vai conseguir fazer sem adaptação, criar coisas originais e que estejam realmente disponíveis às pessoas, né? Acho que é isso. Obrigado a todos.